Bispo dos Santos recebeu pena de 18 anos e é o único condenado pelo crime. Segundo a Justiça, ele era o motorista do carro que, na noite de 18 de janeiro de 2002, fechou a caminhonete onde estava Celso Daniel, numa rua da Zona Sul de São Paulo. 2 dias depois, o corpo do prefeito foi encontrado em Itapecerica da Serra. Os outros acusados recorreram e conseguiram, na Justiça, o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Ontem foram presos 2 dos principais suspeitos de terem matado a Marielle Franco. Quase um ano depois da morte dela, do assassinato brutal dela, são capturados os suspeitos de ter disparado contra ela e de quem dirigiu o carro que levou a esse crime. Ainda não se sabe quem são os mandantes, mas agora ficou muito mais perto de chegar a essa resposta. Porém, o que aconteceu ontem também é quando começou a ser debatido esse caso, quando esse caso voltou à tona mais uma vez, porque agora realmente tem uma grande revelação e um grande avanço nesse caso, um tema começou a ser debatido, começou a ser erguido também, e o caso do Celso Daniel. E a morte do Celso Daniel? O que eu acho engraçado é que muitas pessoas que fazem essa pergunta, e o caso do Celso Daniel, que ocorreu em 2002, o assassinato do prefeito de Santo André, muitas pessoas deviam ser crianças nessa época. Pessoas que fazem essa pergunta aí, porque faz 17 anos. Então, se a pessoa tem 20 anos hoje, ela tinha 3 anos quando o Celso Daniel foi assassinado. Não deve ter ideia do que foi a polêmica na época envolvendo isso e nem dos desdobramentos da investigação. Existem 2 teses sobre o caso do Celso Daniel. Uma tese que foi o inquérito feito pela polícia, pela divisão de homicídios, e que foi a conclusão do departamento, é que foi um crime comum. Nessa época, era muito comum haver sequestros em São Paulo, era uma enorme preocupação para quem era empresário ou político ou que tinha grana. Eram centenas de casos por ano de sequestros em São Paulo. E a versão da polícia, do departamento de homicídios, foi que um grupo de sequestradores estava avisando uma pessoa para ser sequestrada, perderam o rastro dessa pessoa e disseram que quando passasse alguém com carro importado que eles iam abordar e sequestrar também. Então passou o carro do Celso Daniel, foram atrás dele e sequestraram o prefeito. No dia seguinte, quando descobriram que tinha sequestrado o prefeito, que era alguém importante, que era o prefeito de Santo André, o líder da quadrilha, o líder do grupo de sequestradores, falou que era para dispensar o Celso Daniel. E eles entenderam que dispensar era matar a vítima. Então foram lá e executaram o prefeito. Então essa é a versão oficial. Então essa é a versão do inquérito da conclusão do Departamento de Homicídios de São Paulo. Que foi um crime comum. Foi um engano. Sequestraram o Celso Daniel e uma ordem mal interpretada levou à morte dele. Há uma segunda tese, e provavelmente quem fala sobre isso, e o Celso Daniel pensa nessa segunda tese também, que foi levantada pelo Ministério Público, e de que o crime não era um crime comum, mas um crime político. O que teria ocorrido é que o Celso Daniel descobriu que havia um caixa 3 na prefeitura. Porque assim, o jornalista Silvio Navarro, ele escreveu um livro investigativo sobre esse caso, chamado Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. E ele diz assim que o Celso Daniel ele não era alguém que era contra a corrupção. Na verdade, havia um caixa 2 oficial da prefeitura envolvendo empresas de transporte. Então, assim, era um dinheiro que era destinado por licitações fraudulentas, destinado a um caixa de campanha e que ia para o PT. Então, assim, ele não era contra a corrupção. O que aconteceu foi que o Celso Daniel descobriu que havia um caixa 3. Na verdade, algumas pessoas envolvidas nesse esquema aí estavam tirando dinheiro para benefício próprio. Não era apenas para o PT ou para o caixa 2 de campanha, mas para si próprias. E ele ia denunciar isso. Ele ia afastar essas pessoas da prefeitura. Então o que houve foi uma reação a isso e essas pessoas aí ordenaram a execução do Celso Daniel. Nessa segunda teoria, o mandante seria um amigo pessoal do Celso Daniel, que é conhecido como Sérgio Sombra. Ele morreu alguns anos atrás, de causas naturais, de câncer. E seria a única pessoa capaz de realmente explicar se havia uma motivação política por trás disso. Então a gente jamais saberá qual é a versão de fato desse caso. A investigação oficial diz que foi um crime comum e há uma teoria, há uma tese de que foi um crime político. A gente jamais saberá isso. Porque as pessoas envolvidas já morreram, as pessoas que sabiam de alguma coisa, que poderiam saber de alguma coisa, já morreram. Algo que envolve esse caso aqui, que deixou muito mistério, é porque muitas pessoas envolvidas nesse caso morreram, de maneiras misteriosas em alguns casos, ou de maneiras naturais, O Silvio Navarro alega que apenas 2 mortes podem ser realmente vinculadas a isso de maneira suspeita. As outras não têm um vínculo lógico com isso. Que seria a morte de um garçom que teria ouvido a conversa do Celso Daniel com o Sombra num restaurante, que morreu de maneira misteriosa, e o outro que foi do Dionísio Severo, que era um líder de facção criminosa e que teria sido intermediário entre o mandante e o grupo de sequestradores que matou o Celso Daniel. Porém, como eu disse,
A gente jamais vai saber o que ocorreu de fato naquele caso. A gente jamais vai saber. Mas o importante aqui, gente, e aqui é o ponto central do que eu quero falar, é que quando surge algum tipo de denúncia contra o Bolsonaro, e nesse caso da Marielle Franco parece envolver de algum modo aí que a gente não entende, milicianos, de um miliciano que coincidentemente morava no mesmo condomínio que o Bolsonaro, e que parece que a filha dele namorou um dos filhos do Bolsonaro. Então assim, quando surge um caso como esse de visibilidade, como da Marielle Franco, que era uma defensora de direitos humanos, que era uma defensora de direitos gays, de negros, e que até o momento tudo indica que foi uma morte política, há uma tentativa desesperada de desviar o foco. Quando há alguma denúncia contra o Bolsonaro, contra a família dele, há um esforço desesperado para mudar o foco. Quando há algum tipo de denúncia de caçador de campanha do PSL, há um esforço desesperado para mudar o foco. Então fala assim, o Bolsonaro fez isso, mas e o PT? Mas e o Lula? Mas e a Dilma? Marielle Franco, tal. Mas e o Celso Daniel? O Flávio Bolsonaro, isso. Ah, e o sítio em Atibaia? Sabe, há um esforço enorme de desviar o foco de quem está no poder agora, de quem está no governo agora, para casos que não têm a menor relevância para aquilo que está sendo dito, para desviar o foco. Para que você não olhe para isso, mas desvie o olhar para isso aqui, que não tem nenhuma relação com o que está sendo debatido. Não olhe para os escândalos do governo. Olhe para o assassinato que ocorreu 17 anos atrás. É algo tão desesperado, é algo tão insólito isso. Ontem no Morning Show entrou o assunto da jornalista, da Constância, a jornalista do Estadão, que foi atacada nas redes sociais porque teria dito numa entrevista em inglês que a intenção dela era arruinar o governo do Bolsonaro. Sendo que ela não disse isso. Distorceram o que ela disse, então não foi o que ela disse. Isso gerou uma enorme polêmica na internet, a ponto de milhares de pessoas atacarem o jornalista. E esse debate foi parar no Morning Show. E pela primeira vez ali, eu vi o painel ali, incluindo o Edgar, incluindo a Paulinha, incluindo o Fefito, confrontar essa estratégia de desviar o foco que a direita usa, que os conservadores utilizam. Porque o Caio Coppola tentou fazer isso. Em vez de ele confrontar o absurdo de atacar jornalista, uma prática feita pelo Bolsonaro, ele tenta desviar isso e jogar para conta do PT, da esquerda. E o painel ali se revoltou, porque o tema não é esse. Quando a gente fala da Marielle Franco, a gente não está falando do Celso Daniel, a gente está falando da Marielle Franco, do crime político envolvendo uma vereadora do Rio de Janeiro morta por milicianos. Milicianos esses com vínculos que apontam para o Flávio Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro. Quando a gente fala do Bolsonaro, a gente não está falando do PT, a gente não está falando do Lula, a gente não está falando da Dilma, do Temer, a gente está falando do Bolsonaro, que é quem governa o país agora. E governa de maneira caótica, de maneira irresponsável, de maneira ineficaz. Essa estratégia de desviar o foco é como se, ao fazer isso, a gente pusesse no mesmo nível dois assuntos que não têm o menor vínculo entre eles. A morte do Celso Daniel, o assassinato dele, não tem nenhum vínculo com a morte da Marielle Franco. As denúncias de corrupção do governo PT, do Lula, não têm a menor relação com o escândalo dos laranjas do PSL. A Dilma não tem a menor relação com o que o Bolsonaro faz. E que eu vejo aqui que a melhor estratégia para a gente lidar com esse desvio de foco, quando alguém fizer isso, quando alguém vier aqui você apresentar alguma coisa do Bolsonaro, ou algum caso envolvendo milicianos e a família do Bolsonaro, ou de corrupção do governo do Bolsonaro, e alguém querer jogar isso aí para 10, 15 anos atrás, é responder, não é isso que estamos falando. Não estamos falando do PT, não estamos falando do Lula, não estamos falando da Dilma, não estamos falando do Celso Daniel. Estamos falando do Bolsonaro, estamos falando do presidente atual do Brasil. Estamos falando de milicianos. Estamos falando de Rachadinho, de Queiroz, não de Dilma, não de Lula, não de PT. Outro dia eu mencionei esse livro aqui do Schopenhauer, né, nessa edição que eu tenho, que é 38 estratégias para vencer qualquer debate, que é a estratégia 29. Não se importe em fugir do assunto se estiver a ponto de perder. E é o que eles mais fazem. Quando eles percebem que você apontou algum erro do presidente no qual eles votaram, em vez de confrontar o argumento que você está apresentando, em vez de confrontar as denúncias contra ele, eles desviam o assunto e jogam para um assunto que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Celso Daniel não tem nada a ver com a morte da Marielle. Então, nesse tipo de argumentação, nesse tipo de debate, se a pessoa fugir, puxa de volta. Não, o assunto não é esse. O assunto não é o Celso Daniel. O assunto não é o Lula. O assunto não é o PT. O assunto é Bolsonaro. Milícias. Laranjas do PSL, Queiroz. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui envolvendo esses desvios de foco dessas pessoas. Por que vocês pensam que elas fazem isso e onde elas querem chegar? Eu tenho minha teoria aqui, que é, via de regra, demonizar a esquerda, que é o que eles mais fazem. Que é quando há um assunto envolvendo a ideologia deles,
É importante jogar pro outro lado. A culpa é do outro lado, sempre do outro lado. Eles não são responsáveis por nada. Me diga o que você pensa. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.